Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meu nome é João Paulo, eu sou professor de Geografia e hoje nós iremos falar sobre as transformações das paisagens. Esse conteúdo se refere ao 6º ano do ensino fundamental, mais especificamente no PET 3, terceira semana. Hoje nós iremos estudar os tipos de paisagens, fazer uma revisão breve de alguns conceitos básicos que são fundamentais para a compreensão da geografia. Posteriormente, nós iremos abordar as alterações na paisagem, como que essas alterações na paisagem elas ocorrem, de que forma que elas ocorrem, dando um foco específico para o processo de urbanização. Lembrando que o processo de urbanização ele é resultado de uma transformação muito grande que ocorre na paisagem constantemente. Especificando sobre a urbanização, nós iremos abordar a paisagem cultural urbana, focando nos problemas urbanos, e aí nós teremos uma revisão de alguns conceitos, tanto de urbanização como de formação das cidades, dos problemas urbanos que a gente verifica aí no nosso cotidiano. E é interessante que vários desses problemas urbanos, muitos de vocês estudantes, vão se identificar com eles, porque são coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E, no final, nós iremos abordar as desigualdades e a paisagem, que é o tema principal da aula de hoje. Porém, para que a gente chegue a ter esse tema principal, nós temos que retornar, revisar alguns conceitos importantes para que todos tenham uma compreensão bacana aí, do tema abordado e consigam realizar melhor as suas atividades. Vamos lá, então? Primeiramente, nós iremos tratar sobre as paisagens. A paisagem, como vocês já devem ter estudado, ela consiste na forma que nós enxergamos o espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico, ele é o objeto de estudo da geografia. Se alguém perguntar assim, o que a geografia estuda? A geografia estuda justamente o espaço geográfico. E a paisagem, ela vai ser justamente a forma que nós enxergamos, que nós vemos esse espaço, né, e as transformações que ele sofre com o tempo, que ele passa com o tempo. E, de imediato, nós temos duas classificações das paisagens. A primeira delas que nós vamos analisar agora são as paisagens naturais. O que são paisagens naturais? São as paisagens que elas foram formadas pela própria natureza. Isso quer dizer o quê? Que nas paisagens naturais nós temos o predomínio de elementos naturais. Isso quer dizer o quê? Elementos da natureza. Então, por exemplo, quando a gente fala de oceanos, de florestas, de rios, nós estamos nos referindo a quê? A elementos naturais, elementos feitos pela natureza, que vão resultar em paisagens, portanto, naturais. Paisagens que estão ligadas aos elementos que a própria natureza criou. E aqui nós temos uma imagem de uma região de florestas que representa bem essa questão, esse conceito da paisagem natural. Já as paisagens culturais, o que seriam essas paisagens culturais? São as paisagens que são formadas pela ação humana, tá? E nessas paisagens vai haver o predomínio dos elementos humanizados ou elementos culturais, né? Que são sinônimos aí. E as paisagens culturais, elas resultam justamente da alteração da paisagem natural. Então, vamos pensar da seguinte forma. Inicialmente, nós temos um espaço todo natural e a partir do momento que o ser humano, vivendo em sociedade, ele promove transformações e alterações da paisagem, aquela paisagem que ela é natural, ela vai passar a ser uma paisagem, portanto, cultural, uma paisagem humanizada, onde vão predominar os elementos
culturais e não mais os elementos naturais, como nós vimos no conceito anterior das paisagens naturais. Tratando especificamente dessa parte das paisagens culturais, nós vamos analisar as transformações na paisagem, focando o processo de urbanização. Primeira coisa, o que seria essa urbanização? A urbanização consiste no crescimento do espaço das cidades. E a gente costuma falar justamente o seguinte, que o principal exemplo de paisagem cultural são as paisagens urbanas, porque é um tipo de espaço geográfico onde ocorrem transformações constantes e que a gente percebe claramente a influência, a interferência do ser humano na formação e na construção daquele espaço. A paisagem urbana, ela muda constantemente. E aí esses traços da ação humana, eles ficam bem explícitos para que todos nós consigamos ver, perceber e diferenciar aquele espaço de um espaço que ele é natural, né? A gente percebe, por exemplo, que pessoas, principalmente crianças, que são criadas em grandes centros urbanos, quando eles vão até um espaço que tem um predomínio de elementos naturais, espaços, né, paisagens naturais, eles têm um certo estranhamento. Por quê? Porque a paisagem, a forma como ela se organiza é bem diferente, tá? Só que é sempre bom a gente lembrar justamente o seguinte, que esse lugar, né, essa paisagem cultural, um dia ela foi também natural. E aí ela foi transformada de forma a atender a demanda das pessoas que ali estavam. Então, essa transformação ela ocorreu ao longo do tempo e ela ocorreu devido à necessidade das pessoas de transformarem e de se apropriarem desse espaço. Então, vamos lá. O crescimento urbano no século XX, ele foi o grande responsável, né? Ele foi o grande responsável pela mudança que nós tivemos aí nas paisagens. Por que no século XX? Porque a partir do século XX, nós temos uma série de transformações no mundo que vão resultar o quê? No crescimento das cidades. No próximo tópico aqui, urbanização e industrialização. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? A gente percebe que a partir do momento que surge a indústria, quando a indústria ela surge no mundo, onde que ela vem se instalar? Na cidade, no espaço urbano. E aí, a partir do momento que a indústria ela vem para a cidade, a indústria ela necessita de mão de obra e aí ela vai atrair aquela população das áreas rurais para as áreas urbanas, que é o processo do êxodo rural, que é o nosso próximo tópico aqui. Então, esses três termos, eles vão ter uma relação entre si. A industrialização, ela vai gerar o êxodo rural. O que seria esse êxodo rural? É a saída das pessoas do campo, das áreas rurais, para a cidade. E a partir do momento que a gente tem a industrialização, que causa o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade, nós vamos ter o quê? Um grande crescimento urbano. No caso do Brasil, como o Brasil se industrializou efetivamente já no século XX, esse crescimento urbano, nesse grande crescimento urbano, ele vai ocorrer principalmente a partir da década de 1930, em que a população das cidades ela vai começar a crescer bastante até chegar a um determinado momento que ela vai ultrapassar a população rural, a população do campo. Crescimento econômico, maior oferta de emprego e renda. Devido a essas mudanças que ocorreram no mundo a partir já do século XX, a cidade ela passa a concentrar as atividades econômicas principais da sociedade. E aí, a partir do momento que o espaço urbano ele começa a se destacar no cenário econômico, e nós, né, todos nós precisamos de trabalhar, precisamos de dinheiro para poder sobreviver, então acaba que ocorre uma atração
dessa população rural, que vai vir desse espaço rural para o espaço urbano em busca de melhores condições de vida. A urbanização acelerada na segunda metade do século XX. Então, a partir de 1950, a gente tem um crescimento muito grande da urbanização até chegar ao ponto de que a população urbana ela ultrapassa a população rural. Devido a isso, devido a esse grande crescimento urbano que a gente teve, e ele ocorreu meio que de uma vez, né, ele foi muito rápido em um período muito curto, a cidade ela cresce rapidamente e aí naturalmente vão ter vários problemas urbanos que a gente percebe aí no nosso dia a dia quando a gente analisa a paisagem urbana. E aqui nós colocamos aqui alguns deles, que são problemas de infraestrutura, que são as moradias precárias. Muitas pessoas, muitas regiões das grandes cidades possuem moradias precárias, com risco de desabamento, quando tem as chuvas, quando tem uma série de problemas, tá? Então, esse problema de infraestrutura é um problema constante que existe nas cidades. Problemas no trânsito também. O crescimento grande, né, ele vai gerar problemas no trânsito, ele vai gerar problemas no transporte público, porque muitas vezes o transporte público ele não atende a população de uma maneira mais confortável, né? A violência urbana também ela cresce, porque se a gente pensar o seguinte, que nós temos um espaço que concentra uma grande quantidade de pessoas, são muitas pessoas ali diferentes no dia a dia, então a violência urbana, ela infelizmente é um problema também que atinge muitas cidades. Problemas ambientais, poluição do ar devido à grande quantidade de carros, de veículos, de indústrias que vão poluir também o ar, né? Poluição da água, contaminação do solo, dentre outros problemas. Paisagem e as desigualdades sociais. Primeira coisa, o que seria desigualdade social? A desigualdade social é a diferença que nós temos entre ricos e pobres. Então, nós não temos um sistema de igualdade, nós temos desigualdades sociais que são essas diferenças. Nas grandes cidades brasileiras, a gente pode observar nitidamente as desigualdades sociais. Então, a própria paisagem, ela nos dá a entender, ela nos mostra essas desigualdades, porque a forma de ocupação do espaço geográfico, e nós vamos ver daqui a pouco, ela vai ser bem diferente de acordo com a condição de vida, com a condição econômica ou socioeconômica das pessoas. E o espaço geográfico, ele reflete, como eu disse, as condições econômicas das pessoas, tá? Então, a gente percebe que essa ocupação, ela é um reflexo das condições socioeconômicas da população. Essa imagem aqui, ela mostra uma área, né, uma região de uma cidade, em que a gente percebe justamente que as condições de vida, elas são um pouco melhores. Por quê? Porque a infraestrutura, o que isso quer dizer? A estrutura urbana da construção das casas, dos prédios, a organização das ruas, das praças, ela é um pouco melhor, digamos assim. Então, acaba que essa imagem ela reflete muito bem uma forma específica de ocupação do espaço. Diferente dessa imagem em que a gente percebe claramente que a população que ocupa esse espaço é uma população que ela vai ter uma condição econômica, né, uma condição socioeconômica um pouco menor ou bastante menor, em virtude da estrutura das construções, da estrutura das casas. É o que eu falei lá no início. A paisagem, ela reflete as condições de vida das pessoas e, se a gente chegar e analisar uma cidade, a gente consegue perceber nitidamente essas diferenças, as diferenças socioeconômicas que nós temos aí no espaço urbano, nas grandes cidades. Essa imagem aqui é uma imagem bem interessante, que é um contexto que nós, nas grandes cidades, a gente observa sempre e é algo muito presente no nosso dia a dia. Por quê? Como eu falei com vocês, o espaço urbano ele é um espaço que ele vai ter muitas pessoas ali, né?
diferente do espaço rural em que as casas são muito distantes uma das outras. E acaba que nessas grandes cidades, principalmente em países como o nosso, que é um país emergente, o que vai acontecer? Nós temos lado a lado a riqueza e a pobreza convivendo juntas. E essa diferenciação da paisagem, ela é muito tranquila de ser feita. Quando nós temos um bairro de pessoas com um poder aquisitivo bem ao lado de um bairro periférico, né? Ou seja, quando nós temos um bairro de pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado ao lado de um bairro mais periférico, nós conseguimos ver nitidamente na paisagem essas desigualdades sociais. E a gente percebe o quê? Que a forma de apropriação, a forma de ocupação desse espaço, ela foi bem diferente. Porque uma família, por exemplo, uma família que ela tem uma condição financeira melhor, ela vai ter condições de construir uma casa melhor, de comprar uma casa ou um apartamento, né, mais bem estruturado. Para quê? Justamente para poder morar naquele local. Enquanto as pessoas que têm uma condição de vida uma condição de vida menor, elas vão ter mais dificuldades nesse sentido. E aqui a gente percebe claramente essas desigualdades demonstradas na paisagem urbana. Essa charge, ela mostra nitidamente o quê? A desigualdade social refletida nesse espaço urbano. Porque muitas vezes, e no nosso caso, né, aqui no nosso país, que é um país emergente, a desigualdade ela é tão grande e ela fica tão nítida, né, ela é tão fácil de ser observada, que muitas vezes é falado justamente o seguinte, que nós temos mundos diferentes. Existe numa mesma cidade, no mesmo contexto urbano, muitas vezes a ideia que nós temos é que são mundos totalmente diferentes, totalmente distintos. Nós temos um mundo, né, rico e um mundo pobre, convivendo ali lado a lado, né, constantemente. E aí, essa charge, quando a criança fala ali, pai, eu quero morar naquele mundo, por que ele fala isso? Porque a visão que ele tem é justamente essa, que aquele espaço, aquela paisagem ali dos prédios, que tem uma organização diferente, que tem uma infraestrutura diferente, é um outro mundo que muitas vezes ele não sente que ele faz parte daquele mundo, que ele integra aquele mundo. E é por isso que eu volto a reafirmar que a paisagem que faz parte do estudo da geografia, né, que compõe aí o espaço geográfico, ela vai justamente nos mostrar essas desigualdades. Então, a forma mais fácil, mais usual da gente perceber a desigualdade social, que é a diferença entre ricos e pobres, é justamente o quê? A análise da paisagem, que é resultado do espaço geográfico. Então, na aula de hoje, nós relembramos o conceito de paisagem, né? Nós trabalhamos aí um pouco o conceito de paisagem que já foi falado em aulas anteriores, diferenciando a paisagem natural da paisagem cultural, né? Fizemos essa diferenciação entre as paisagens naturais e culturais, evidenciando bastante os elementos naturais, no caso da paisagem natural, e os elementos culturais, no caso da paisagem cultural. Estudamos um pouco sobre a urbanização e suas consequências, né? Nós vimos lá um pouquinho sobre o processo de urbanização, como ele aconteceu, o que é a urbanização, o que é esse espaço da cidade e as consequências que ele tem na medida que a urbanização ela transforma o espaço geográfico. Definimos o que é a desigualdade social, que é justamente essa diferença entre ricos e pobres, que se reflete diretamente na paisagem, e analisamos as desigualdades sociais e seus reflexos no espaço geográfico urbano, porque nós temos a paisagem de um lado, nós temos a desigualdade social de outro, só que, na verdade, são fatores que eles vão se interligar no contexto da cidade, no contexto urbano. Beleza? Muito obrigado pela atenção, estudem bastante e fiquem em casa.